Com o tempo, vamos obtendo novos equipamentos e os antigos que agora estão defasados, só o que lhes resta é o esquecimento e a poeira. Mas isso não precisa acontecer com você, meu velho amigo. Ainda tenho planos para ti. Porque primeiramente não apresentamos melhor quem é você. Vejamos algumas informações suas. Se não me engano, o modelo desse meu notebook aqui, Spinron 15552, que podia vir com um processador Celeron ou Pentium. Sendo mais específico, esse meu aqui tem um Pentium M3 710 de frequência que podia gerar entre 1.6 GHz até 1.84 GHz, sempre variando entre esses dois tipos de frequência. Sobre o meu notebook, ele tem 4 GB de memória já instalada ali no seu slot. Pelo que temos aqui, ele também suportaria até 8 GB de memória RAM no seu sistema, né? Uma frequência até de 1600 MHz. Bastante interessante, não? Além de que o seu modelo, o tipo de memória que ele aceitaria aqui seria uma DDR3 tipo L, que, se não me engano, é um tipo de memória específico para notebooks. E ainda mais esse tipo sendo de canal único. Até porque ele não tem 2 slots, né? Ele tem conectores bem padrões até. Um USB 3.0, outro com 2.0, né? Tecnologia 2.0, porta HDMI, uma porta combinada para fones de ouvido e microfone, headset também. E ainda mais, internamente, ele tem um slot NGFF para cartão combinado Wi-Fi e Bluetooth. Se eu puder aí, eu vou deixar uma foto indicando onde é que está exatamente esse slot dentro do notebook, né? Sobre vídeo, ele tem um controlador integrado dele, como se fosse aquelas Vega 8 feita pela AMD, uma placa de vídeo integrada, on-board, né? Como a gente chama. Outras coisas como teclado, tela, câmera, touchpad. Não sai muito do padrão de qualidade da Dell. Agora, saindo um pouquinho do hardware e entrando no quesito de software, cara, eu já utilizei vários sistemas operacionais. Alguns que eu poderia citar aqui são Windows, Kali Linux, Big Linux, que eu utilizei por um curto período, mas que foi uma experiência ótima para mim, pelo menos. Linux Mint, Pop OS, Zorin OS e dentre outros sistemas que eu utilizei até hoje. Tem outros sistemas que eu já usei, mas se eu for querer citar todos, vou passar uns bons minutos aqui listando todos eles. De maneira geral, esses foram sistemas que tiveram, para mim, uma relevância a mais. Mas o primeiro sistema operacional que esse notebook teve, que eu me lembro assim, foi o Windows 10. Era muito lento mesmo de fazer qualquer coisa nele. Mesmo assim, eu fui destemido e enfrentei tal desafio, desanimando às vezes, mas sempre motivado, principalmente pela minha mãe, uma das poucas pessoas que não me deixa desistir só porque algo se mostra difícil de se solucionar. Inclusive, foi ela quem me deu esse notebook para principalmente os meus estudos. Inclusive, sou muito grato a ela, pois se não fosse por essa máquina que eu tenho até hoje, certos desafios na minha vida seriam ainda mais difíceis. Então eu deixo aqui o meu agradecimento à minha mãe por nunca ter desistido de mim, mesmo nos momentos difíceis dessa vida. Voltando para o Windows 10, durante um bom tempo ele foi o sistema que eu usei porque eu ainda não tinha uma noção tão clara de como trocar de sistema operacional. Eu sabia que tinha outros como Ubuntu e Fedora, mas não sabia como instalar esses tipos de softwares dentro de um notebook. Foi então que na minha escola
a gente começou a aprender sobre formatação de computadores. Foi aqui onde os horizontes do Linux se abriram para mim. Com aquela experiência adquirida dentro de sala de aula, eu decidi aplicar aqui no meu colega. Não nego, foi difícil, só que com bastante empenho eu consegui instalar o meu primeiro sistema operacional, o Linux Mint. Eu conheci depois de uma boa pesquisa por sistemas fáceis de instalar. Ele também foi meu primeiro sistema operacional de código aberto que eu utilizei. Além de que ele me fez procurar e entender muito do que eu sei hoje em dia sobre Linux e terminal. De forma geral, o Mint me mostrou um caminho que eu jamais sonhei em trilhar, o caminho dos programas de código aberto, ou para os mais familiarizados, o Open Source. Não vou falar muito sobre esse caminho que ainda estou tentando trilhar por agora, pois ainda tenho muitas coisas para resolver sobre esse assunto, mas quem sabe em vídeos futuros eu não aborde esse tema com mais profundidade, né? Retornando para o Mint, ele foi um sistema muito importante para mim, e graças a ele eu comecei a querer conhecer outras distribuições como a Big Linux, que é uma distribuição bem completa e que está há bastante tempo em desenvolvimento. Se não me engano, ela teve início em 2004. E um ponto interessante é que ela é brasileira, sendo o seu criador Bruno Gonçalves, um cara que, na minha opinião, fez um trabalho ótimo desenvolvendo essa distro, justamente por causa de sua facilidade de utilizá-la e de seus recursos que são bastante amplos. Além de testar essa distro, eu acabei conhecendo uma outra que até hoje eu tenho uma certa vontade de explorar as ferramentas que ela possui, o Kali Linux. Eu o acabei conhecendo a partir de alguns vídeos no YouTube e por certos colegas meus que estavam querendo entrar na área de segurança da informação. E isso acabou me ajudando a conhecer esse novo sistema. Com a curiosidade aumentando, aos poucos eu fui descobrindo novos sistemas, mas teve um que me chamou a atenção, o Zorion S, que prometia ser uma forma de reviver o seu computador antigo, pois consumia bem pouco os recursos do seu sistema, principalmente recursos de memória. Eu o utilizei por um tempo considerável, mas um certo dia eu estava navegando pelo YouTube novamente ali e encontrei um vídeo do GeoLinux mostrando uma distro que até aquele momento eu não conhecia. E essa distribuição era o Pop! OS. Como eu ainda não tinha testado ela, eu pensei, por que não instalar e ver se ela é boa? E cara, a partir daqui eu não mudei mais de distro. Eu não sei explicar muito bem, mas ela tem uma coisa que a diferencia de todas as outras. Não sei se é o layout que é bem intuitivo ou a estética que é ao mesmo tempo simples e bem completa, sem exageros de cores nem muitos gradientes. Talvez seja por isso, não sei ao certo. Mas pelo menos tudo que eu precisei até hoje, que fosse simples de fazer em um sistema Windows, eu consegui fazer aqui também. Só que, se tratando de algo mais complexo, tipo configurar um Docker, eu tive algumas complicações. Mesmo assim, eu continuo firme e determinado a seguir esse meu caminho. Bem, para terminar por aqui, posso dizer que, apesar de ser um notebook velho, ele ainda consegue executar certas ações, como editar documentos, assistir um vídeo, mesmo que ali em baixa resolução, ou até mesmo jogar um game como The Binding of Isaac, que é um jogo que eu passei horas jogando nessa máquina aqui. É incrível como a tecnologia permite que prolonguemos a vida útil dos aparelhos. Tudo bem que esse notebook teve dias melhores, mas o que eu quero dizer é que, cuidando bem, certos equipamentos podem durar bem mais tempo. Futuramente irei fazer mais testes nesse carinha e, claro, vou trazer como vídeo aqui para o canal. Caso você tenha alguma ideia de teste, pode deixar aqui nos comentários. É isso então, se vocês gostaram do vídeo, deixem aí o like e se inscrevam no canal. E também deixem aí nos comentários o que eu deveria trazer no próximo vídeo. Me despeço por aqui
e até a próxima.